19 do livro Boa Noite Instagram, capítulo 19 do livro Caminho, Verdade e Vida de Emmanuel. Peraí que eu já vou começar, deixa só eu anotar aqui. Ui, eita. Ficou tudo doido, né? Mas vamos lá. Na propaganda. O que será que ele quer dizer? Que propaganda é essa aqui? Que Emmanuel quer falar pra gente? É o capítulo 19 do livro, volta, Caminho, Verdade e Vida. Muito bem. E aí, quem tá preparado para a balada do sabadão, a balada do Evangelho, hein? A nossa grande balada aqui do Evangelho. Quem vem? Vamos lá. Hoje a noite promete. Contem. Boa noite, Socorro. Não tem aquela música do Cidade Negra? Todo mundo espera alguma coisa de um sábado à noite. Estamos aqui, esperando ouvir esse evangelho bendito, trazido por Emmanuel. Vamos lá, então. Iniciar com a nossa oração. Em seguida, a gente faz a leitura do texto com os comentários e encerra com outra oração. Então, venham conosco que já iremos começar. Fechar os nossos olhos, convido vocês a fazer uma respiração profunda em 3 tempos, assim, ó. Inspira em 3. Retém. 1, 2, 3. Expira. 3, 2, 1. Mais uma vez, inspira em 3. Retém. 1, 2, 3. Expira. 3, 2, 1. Senhor Jesus, iniciamos sempre agradecendo a oportunidade do estudo, a oportunidade de ouvir esse evangelho bendito, de ouvir o evangelho através da interpretação de Emmanuel, a proposta de Emmanuel sobre o proselitismo, sobre querermos convencer o outro, intitulado Na Propaganda. Que possamos entender, compreender e, sobretudo, dar-nos calma, paciência e respeito. Respeito para com o próximo, respeito para com o entendimento do próximo e paciência. Paciência para esperar chegar o momento em que a pessoa estiver preparada para ouvir sobre o Espiritismo, para que a gente tenha esses atributos de calma, paciência e, mais do que tudo, respeito com o próximo. É que Emmanuel fez esse texto e é para isso que nós vamos nos voltar neste momento. Guia-nos, Senhor, ilumina-nos para que compreendamos com todo o coração este chamamento de Emmanuel de hoje. Sê conosco, Senhor, hoje e sempre, graças a Deus. Muito bem, deixa eu ver quem está aqui. Socorro, mamãe, Márcio, tia, Dara. Muito boa noite a todos. Meus amigos, vamos começar nosso textinho de hoje na propaganda, capítulo 19. E dir-vos-ão, ou seja, te dirão, né? Ei-lo aqui, ou ei-lo ali. Não vades, nem o sigais. Meu Deus, que hieroglifo é esse? Que grego é esse, né? O nosso português maravilhoso, o nosso português, nossa língua portuguesa, extremamente rica. Nós temos, que eu tenha conhecimento, pelo menos 3 professoras aqui, ao vivo. Olha só
a dificuldade da língua portuguesa, ainda mais por Emmanuel, que também sempre nutriu, né, um cuidado pela língua portuguesa. Mas vamos entender. Vamos ler de novo. Vou tentar só tirar tornar a frase mais direta. Jesus disse: e dirão a vocês, né? E vão dizer a vocês, dirão a vocês. E aqui está ele, né? Ei-lo aqui, ou seja, aqui está ele. Ou vai dizer assim: ele está ali, ele está aqui, ele está ali. Não vá, nem siga essas pessoas. Nossa! Jesus que disse isso, se referindo a ele mesmo. Ou seja, vão dizer para vocês assim, que Jesus está aqui, que Jesus está ali, mas nós não devemos ir, não vades, nem os sigais. Sabe a história dos falsos profetas? Lembra do capítulo dos falsos profetas? Aqui novamente. Então vamos ver o que Emmanuel vai nos trazer sobre este item, né, dos falsos profetas. As exortações do mestre aos discípulos são muito precisas para provocarem qualquer incerteza ou indecisão. Escuta bem. As exortações do mestre, ou seja, as palavras, né, os chamamentos do Cristo, assim, os alertas, né? As exortações, os alertas para os discípulos são muito precisas, cirúrgicas, para provocarem qualquer incerteza ou indecisão, ou seja, para não ter nenhuma dúvida. Poxa, mas uma frase dessa, vamos entender. Quando tantas expressões sectárias requisitam Cristo para os seus desmandos intelectuais, é justo que os aprendizes novos, na luz do Consolador, meditem a elevada significação deste versículo de Lucas. Vamos compreender. Expressões sectárias são formas de falar que simplesmente separam, sectárias, né? Que separa, que divide. Então, quando tantas expressões sectárias, ou seja, que dividem, requisitam Cristo, ou seja, dizem que falam em nome do Cristo, para os seus desmandos intelectuais, ou seja, é uma expressão da sua arrogância intelectual, dos desmandos intelectuais, querendo impor a sua ideia, dizendo-se em nome do Cristo. É justo que os aprendizes novos, na luz do Consolador, meditem a elevada significação deste versículo. Engraçado que uma vez eu conversando com minha irmã, ela me explicando justamente de qualquer teoria, eu não estava se referindo à religião, não. Ela dizendo que qualquer teoria que promova separação, promova divisão, não é considerada humanista. Aí eu achei interessante isso, né? Humanista no sentido de cuidar do ser humano, né? Aí eu, que interessante. E aí agora eu me vejo com essa fala de Emmanuel, né? Que esse livro é antigo, mas que traz a ideia dentro do cristianismo. A gente sabe, a gente estuda historicamente, inclusive, que, por exemplo, né, as cruzadas, né, não foi uma coisa muito legal, em nome do Cristo, né? Se matou, se queimou, em nome de um outro Deus, se matou o próprio Cristo, né? Em nome de toda uma tese, se matou, flagelou e matou o Cristo. Aí vieram depois as cruzadas, que em nome do Cristo se matou e se flagelou. E aí depois, boa noite, Roberto.
E aí, lembrando do filme de Gandhi, em nome de cada deus, se matou e se estraçalhou hindus e muçulmanos na época lá do filme de Gandhi, né? Em que, na época da libertação da Índia, e que depois separou um pedaço que virou o Paquistão e o que é hoje a Índia, né? Que aí os paquistaneses e os indianos conflitaram absurdamente. Então, qualquer expressão sectária que separe, que divida, que promova dizer que um é melhor do que o outro, é apenas para desmando intelectual de quem está falando, de quem está promovendo essa ideologia. E é justo que os aprendizes novos, na luz do Consolador, ou seja, nós espíritas, meditemos a elevada significação deste versículo de Lucas. Vou repetir, que entraram algumas pessoas agora, ó. E dir-vos-ão, ei-lo aqui, ei-lo ali, não vades, nem os sigais. Então a gente precisa meditar muito sobre esse alerta. Nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. A gente não cansa de dizer, né? Diz várias vezes a necessidade de ler o Evangelho várias vezes, porque cada vez que a gente lê, a gente tem uma nova interpretação, tem um novo insight, tem uma nova ideia. E a mesma coisa com as passagens bíblicas, a mesma coisa. A gente vê várias ideias, a mesma ideia sendo tratada várias vezes na Bíblia toda, do Antigo ao Novo Testamento, só que de formas diferentes, palavras diferentes, mas é o mesmo ensinamento. Cuidado com as propostas para a doutrina espírita, aonde nós somos chamados aí. Mensagens mediúnicas, seja psicofônica da fala, seja da psicografia. Não é porque veio de um espírito, né, desencarnado que é bom, que a mensagem é boa. Não necessariamente. É preciso se avaliar cada mensagem. Assim como o Lucas já está nos alertando o que Jesus nos disse, né? Nem tudo a gente deve seguir porque tem que raciocinar. Se for sectarista, não presta. Se for para dividir, não serve. Não serve. Não serve. Se for... Quer ver coisas assim... do dia a dia. Você tá no trabalho e de repente chega alguém e fala assim: fulano, eu preciso te contar uma coisa que aconteceu. Aí você fica, fofoca, né? Isso por si só já não é coisa boa. Mas a gente é curioso, a gente adora ouvir uma historinha. Não, mas eu sou espírita, eu não gosto de fofoca. Eu gosto de estar antenada, é diferente. Nada, né? Mas a gente escuta. Fulano fez não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, contra você. Aí, a gente que tá meio distraído, na mesma hora larga o café que tá tomando e sai com o dedo em rixa atrás de fulano. Você disse isso, você fez aquilo, e aí cria aquele climão. E aí já viu. Briga instalada, ou, se não é da sua natureza ir atrás, botar dedo na cara, vai criar inimizade, vai criar aqueles pensamentos de ódio, de raiva, e vem tudo na mente. Eu sabia que aquilo não era, que aquele não prestava, e aí a gente começa. Então, olha só, presta atenção. Pode ter sido um alerta? Pode. De fato, a pessoa pode ter feito aquilo de verdade? Pode. Mas e a nossa postura cristã? Qual é? Analisar
analisar. Como é que ele diz aqui? Não vá, nem siga. Raciocine primeiro. Analise. A Emmanuel está dizendo o que aqui? Ui, cadê? Deixa eu perder aqui. Meditem a elevada significação. Meditem sobre aquilo. Então, voltando. Na propaganda genuinamente cristã, não basta dizer onde está o Senhor. Indispensável é mostrá-lo na própria exemplificação. Então, neste exemplo que eu dei da fofoca no trabalho, que alguém vai te contar que o outro está tramando contra você. O que a gente faz? Opção número 1. Vai lá tirar satisfação, perguntar se é verdade ou não. Opção número 2. Ficar com raiva, ficar interno, parar de dar bom dia para aquela pessoa, parar de almoçar com ela. Quando ela entra na sala, você começa a sair e a pessoa não está sabendo de nada. 3. Orar. Entregar a Deus. Dizer assim, Deus, pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Por que que? Será que isso é verdade? Será que isso é verdade? Se for verdade, como eu faço? O que eu posso fazer para que a verdade venha à tona, né? Para que, assim, a verdade dele, a mentira dele não me prejudique, né? Como lidar com isso? E aí, qual das opções? Qual delas, né? Você acha que cabe a um cristão? E aí a gente vê a nossa exemplificação enquanto cristãos espíritas. Se a gente quer fazer propaganda do espiritismo, aí a gente entra no assunto do proselitismo. O que é o proselitismo? É tentar convencer a outra pessoa da sua ideia. Isso se aplica a qualquer ideia religiosa, política, filosófica, sociológica, qualquer coisa. Qualquer ideia, de qualquer vertente, você quer convencer aquela pessoa a vir para o seu lado, a vir atuar junto com a sua ideia, e isso é fazer proselitismo. É você tentar convencer aquela pessoa de que a sua ideia, de que o seu estilo de vida, de que o seu pensamento é bom, é maravilhoso, que vai fazer muito bem a ela que ela viesse para o seu lado. Mas aí a gente pensa assim, no caso do espiritismo, na propaganda genuinamente cristã, a gente usa muito a palavra. É o que eu faço aqui todo dia, né? Pregando com a palavra. Mas e cadê o exemplo? E o meu exemplo? Quem convive comigo que vai dizer, né? Se eu faço o que eu falo, ou se eu só falo sem fazer. Eu digo que eu não faço mesmo, que, assim, de tudo que a gente estuda aqui, estamos muito distantes, mas infinitamente distantes. Mas o que importa é a gente estar sempre estudando para ir se melhorando. Cada estudo remete a uma autoavaliação, que nos propiciará um novo trabalho de melhoramento. Então, continuando. Indispensável é mostrá-lo na própria exemplificação. Se a gente fala tanto de Chico Xavier, de Madre Teresa de Calcutá, de Irmã Dulce, de Divaldo Franco, vamos nos espelhando, né? Pegando cada uma daquelas ações. Um dia chegaremos lá, mas que possamos cada dia absorvermos os exemplos desses seres iluminados, pelo menos os exemplos vivos, né, ativos de ação que eles tiveram. Então, muitos percorrem templos e altares procurando Jesus. Então, muitas pessoas
vão nos templos, nas igrejas, nos centros espíritas e altares, procurando Jesus lá. Mudar de crença religiosa pode ser modificação de caminho, mas pode ser também continuidade da perturbação. Tem gente que pula de religião em religião, tentando se encontrar e não se encontra. Tentando encontrar o Cristo e não encontra o Cristo verdadeiro, o Cristo redivivo dentro de nós. Não encontra. Apenas porque fica preso às manifestações exteriores. Não cuida do interno. Torna-se necessário encontrar o Cristo no santuário interior. Gente, voltamos à ideia do autoconhecimento, da autoanálise, né? Do autoamor. Você chegar toda noite, antes de dormir, fazer aquela análise. Senhor, o que foi que eu fiz de bom? O que foi que eu fiz de ruim durante o dia? Faz aquela lista mental. E aí, para a parte ruim, a gente faz a proposta do dia seguinte. Não, poxa, hoje eu gritei com meu filho. Aí a gente vai fazer a proposta de amanhã não gritar. Se conseguir, vitória e comemore. Vai para a listinha das coisas boas que aconteceram. E se gritou de novo, nova proposta. Amanhã eu não vou gritar. E assim a gente vai até conseguir. Aí chama baby steps. Um passinho de cada vez. Uma coisa de cada vez. Até que a gente consiga ter plenitude. Mas aí é quando a gente tiver ascendido, né? A planos mais elevados. Mas hoje, no nosso feijão com arroz aqui, nosso feijãozinho com arroz, nosso dia a dia, aqui, com tudo que a gente tem de tribulação, de trabalho, de família e de parentes que colegas de trabalho. É com esses mesmo que a gente tem que encontrar o Cristo no santuário interior. É através desse turbilhão que a gente tem que achar a paz. E sermos a paz. E exteriorizarmos a paz. Uma paz que estará dentro de nós. Sabe como é que a gente faz isso? Orando. Orando muito. Orando muito. Orando mesmo. Colocando assim, Senhor, tô aqui. Eu não sei mais o que eu faço comigo mesmo. Sabe sim. Sabe o que você faz com você. Começa tudo de novo. Até conseguir. Sabe aquela história? Até conseguir é até conseguir. E vamos em frente. Que atrás vem gente que a gente vai conseguir. Vamos lá. Cristianizar a vida não é imprimir-lhe novas feições exteriores. Ou seja, ter uma vida cristã, ou seja, reformar a vida, né? Mudar hábitos no sentido de tornar a sua vida mais cristã, com atitudes cristãs, não é imprimir novas feições exteriores. Não, eu vou para o centro espírita toda semana, então eu sou espírita. Não. Assistir palestra toda semana não te transforma em espírita necessariamente. O que Kardec diz que é o bom cristão? O bom espírita é aquele que se transforma, que se melhora a cada dia, um pouquinho a cada dia. Como diz Divaldo, hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje, e assim sucessivamente. Então, cristianizar a vida não é imprimir-lhe novas feições exteriores, é reformá-la para o bem no âmbito particular. Reformar a nossa vida para o bem no âmbito particular.
reformar seu coração, reformar seus pensamentos e daí reformar seus sentimentos. Se toda vez que você leva uma fechada no trânsito, você fica com raiva, tá aí um ponto que precisa ser cristianizado, que precisa ser reformado para o nosso próprio bem particular do nosso coração. Se toda vez que seu marido, sua esposa fala aquela coisa que você fica com ódio e responde com toda a grosseria, vamos melhorar. Vamos modificar, entender de onde vem essa raiva. Por que aquela frase nos toca tanto que nos faz atirar pedras pela boca, sabe? Por que isso nos dói tanto a ponto da gente ter essa reação animal de pá, revidar com pedradas através de fala? Para pessoas que a gente diz que ama, que quer viver a vida inteira, ou que nasceu do nosso próprio ventre, ou que nasceu, né, com a genética nossa, assim, pai, no caso, que tem o sangue, né? Como é que a gente é capaz de fazer tanta coisa? Quando a gente olha de fora, parece tão mal, tanta maldade, mas quando a gente está falando, a gente justifica. Pensa aí. Se você vê, por exemplo, na rua, uma mãe gritando com um filho, a primeira reação nossa é, nossa, que exagero. Mas quando é com a gente, que a gente está numa circunstância, que a gente grita com o nosso filho, a gente vai achar todas as justificativas do mundo. Todas. Ou, de repente, a gente vê um casal em que o marido faz uma grosseria para a esposa na rua e a gente vê, presencia, a gente fica com tanta raiva. Mas vai ver se de repente você também não faz isso com o seu ou com a sua em casa. Será? Do mesmo jeitinho? É uma coisa que me chama muita atenção isso. Os que afirmam apenas na forma verbal que o mestre se encontra aqui ou ali, arcam com profundas responsabilidades. A preocupação de proselitismo é sempre perigosa para os que se seduzem com as belezas sonoras da palavra, sem exemplos edificantes, ou seja, aqueles que afirmam apenas de boca, né, só sabem falar, fazer, dizendo que o mestre está aqui ou que Jesus está ali, arcam com profundas responsabilidades. A preocupação do proselitismo é sempre perigosa para os que se seduzem com as belezas sonoras da palavra. Há uma certa discussão na doutrina espírita a respeito da mediunidade de efeitos físicos, por exemplo, né? Materializações, que tem muito pouco hoje em dia, né? São raros os médiums, assim, que têm essa mediunidade. E aí, qual é a polêmica, né? É que uns acham que deveria ter, outros acham que não deveria ter. E aí, os casos em que havia, por exemplo, Chico Xavier tinha a mediunidade de efeitos físicos, de materialização, exercitou isso por 3 anos, mais ou menos, até que a Emmanuel chegou e disse, acabou, o povo tá vindo aqui só para ver esse negócio de materialização, sem conseguirmos ter um resultado efetivo de evangelização. Então, acabou com esse negócio, vão partir para as cartas consoladoras e escrever livro. Porque, de certa forma, não, com certeza, a mediunidade de efeitos físicos demandava muita energia,
E aí acabava que prejudicava a parte da psicografia ou tornava a qualidade um pouquinho menor, mais ou menos isso. E Maíse Braga também conta que lá na Comunhão Espírita de Brasília eles ficaram anos também fazendo materializações fantásticas, fantásticas, mas que chegou um dia em que simplesmente foram canceladas pela espiritualidade, proibidas, também por esse mesmo motivo. Porque acaba bagunçando, assim, as pessoas que procuram acabam mudando o, o objetivo e se perdendo a parte de evangelização. Então, voltando. Proselitismo. Ah, mas se tivesse as manifestações como as mesas girantes de novo, teria muito mais espírita do que a gente tem hoje. E aí a maioria discorda. Ou melhor, Kardec diz que não necessariamente, porque o que convence não é o fenômeno. O que convence é a razão. E aí vem a parte filosófica impressionante, impecável de Kardec. A parte filosófica da doutrina espírita é a que verdadeiramente convence. E apenas ela. Tanto que eu estava até assistindo o vídeo de um espírita tentando responder a um padre que está fazendo diversas lives, né, criticando a doutrina espírita. E num primeiro momento, a minha reação é tentar não trazer para o lado pessoal, sabe? O cara tá falando para a audiência dele. E a gente fala para nossa. E deu pros cocos, cada um no seu quadrado, né? Cada macaco no seu galho. Quem quiser ouvir ele lá, que ouça. Quem quiser ouvir a gente aqui, que ouça também. E a vida continua, né? E viveremos em paz, juntos, todos juntos, se Deus quiser. Então, a preocupação de proselitismo é sempre perigosa para aqueles que só se preocupam com a palavra. O discípulo sincero sabe que dizer é fácil, mas que é difícil revelar os propósitos do Senhor na existência própria. Nossa. Ai, a gente assim, transbordar o Cristo dentro de nós, através das nossas ações, das nossas fraternidades, das nossas caridades, das nossas demonstrações de amor ao próximo como a nós mesmos, né? Quem dera a gente tivesse nesse nível. Mas é difícil revelar os propósitos do Senhor na própria existência. Mas é imprescindível fazer o bem antes de ensiná-lo a outrem. O Gandhi tinha muito isso. Ele primeiro fazia para depois falar. Ele tinha isso como meta, como proposta de vida, só falar o que ele praticava. Porque Jesus recomendou ninguém seguisse os pregoeiros que somente dissessem onde se poderia encontrar o Filho de Deus. Ou seja, porque Jesus recomendou que ninguém seguisse apenas os que falavam, mas os que faziam. Que nós seguíssemos aqueles que mostravam pela ação e não só pela palavra. Olha só. Até Chico Xavier, né? Não era palestrante. Madre Teresa de Calcutá também não dava palestra, não. Ela não tinha tempo. Ela estava muito ocupada cuidando dos doentes. Irmã Dulce também não vivia fazendo palestra. Ela vivia fazendo, agindo, cuidando, abraçando.
né? Tudo bem que Divaldo faz as duas coisas, porque Divaldo é Divaldo, né? Divaldo faz as duas coisas. Mas Divaldo é Divaldo. E a gente aqui, na nossa muquequinha, como diz meu pai, assim, a gente aqui no nosso mundinho, o que eu posso agir hoje? Através da palavra, através da ação. Estamos sendo chamados a agir através da ação. Se tiver o dom da palavra, tudo bem, vai falar também, mas desde que exista uma ação concomitante, exista uma ação em andamento também, para que não fiquemos apenas do discurso vazio, em um discurso vazio. Padre Fábio fala tanto disso, de que ele, por exemplo, né, ele se defendendo de que ele não é uma imagem, de que ele não é um personagem, de que ele é aquele ser que se apresenta com todos os conflitos, não sei se todos, né, mas com muitos conflitos reveláveis, pelo menos os reveláveis, e como ele lida com isso e como isso é importante para a elevação espiritual. E é nessa busca da autotransformação que a gente vai falando. É nessa busca do autoconhecimento que a gente vai falando. É nessa busca de achar, encontrar Deus dentro de nós que a gente vai fazendo essa proposta aqui. Que é para a gente tentar encontrar junto. Até mesmo porque se a gente fosse esperar ficar perfeito para aí sim poder fazer palestras e divulgar o evangelho, ninguém ia para lugar nenhum. Pedro tinha ficado parado lá no mar, pescando até hoje, reencarnando milhares de vezes como pescador, sem conseguir jogar uma rede, plantar uma semente, né, do Cristo. É no processo que a gente vai se transformando, é fazendo e se transformando, fazendo, se transformando, fazendo, se transformando. É nesse processo que a gente tem que ir. Senão, a gente dá a desculpa de que não, eu fazer palestra, quem sou eu? Você é você. Você acredita nisso, defenda a sua ideia, né? Quando fala, o Ladeira não tá aqui hoje, por sinal, gente, é aniversário do Ladeira hoje. Queria tanto dar os parabéns para ele aqui ao vivo, mas hoje ele deve estar comemorando com a família, né? Com toda a justiça, coitado. No Paulo e Estevão, tem a passagem de que Estevão está sendo morto por Saulo, na época Saulo ainda, e Abigail chega, meu irmão, tal, e aí ela, quem é que tá fazendo isso com você? Aí ela descobre que é o Saulo, e ela fica com raiva, e o irmão diz assim, não, minha irmã, ele é um homem bom. Se ele defende a sua ideia, né, no caso, a sua ideia de judeu, se ele defende com tanta força, imagina quando ele virar cristão. Vai ser um excelente cristão. E ela aí tem a história desenrolando. A gente vai estudar a partir do dia 21, sexta-feira, sem ser essa, a outra, eu e o Ladeira. Mas aí, ó o que eu quero dizer. Que o fato de ser tão empenhado em defender a sua ideia já lhe dá uma certa benesse, né? Benesse assim, já lhe dá uma certa vantagem, também não é a palavra certa, né? Você defender as suas ideias já é um viés do seu caráter. E aí, quando você tiver a ideia certa para defender, aí sim vai ser melhor ainda. Porque Saulo, um apaixonado, também cheio de exageros, né? Que ainda se ele foi alertado diversas vezes, mesmo dentro
da doutrina dele, ele foi alertado que ele estava exagerando, mas é aquela paixão que ele tinha pela ideia. E aí vai Estevão e fala para Abigail: calma, Abigail, quando ele for cristão, ele vai ser um excelente defensor do Cristo. E assim foi. E assim foi, com aquela vida de extremo sacrifício, inimaginável, não é verdade? Mas sigamos fazendo e aprendendo, fazendo e aprendendo, fazendo e aprendendo. Nunca está parado, nunca. E é com esta ação que a gente vai convencer outras pessoas. Não adianta querer sentar no almoço de domingo de família e querer convencer aquele seu tio ateu convicto, ou querer convencer aquela sua tia que tem já a crença dela. Não adianta. Cada um acredita no que quer. Quando estiverem preparados, eles vão vir até nós. Ou seja, se você quer borboletas no seu jardim, cuide do seu jardim. Não case as borboletas e prenda numa caixinha. Cuide do seu jardim, que elas virão naturalmente. Então, cuidemos do nosso jardim. Sejamos a expressão do Cristo. E aí, tudo vai fluir melhor. Muito bem, esse foi o nosso evangelho de hoje. Vamos nos encaminhar para a nossa oração final, agradecendo a presença de todos. Vamos lá fechar os nossos olhos, fazer a nossa respiração em 3 tempos. Vamos lá, inspira em 3. Retém. 1, 2, 3. Expira. 3, 2, 1. Mais uma vez, inspira em 3. Retém. 1, 2, 3. Expira. 3, 2, 1. Amado Mestre, te agradecemos, Senhor, a oportunidade do estudo de hoje. Essa lição trazida por Emmanuel da necessidade imperiosa de cuidarmos do nosso mundo interior, da nossa conversão, da nossa transformação moral, para que também sejamos exemplo do caminho, da verdade, da vida, para que possamos demonstrar tudo que o amor do Cristo é capaz de transformar através de nós mesmos. Sempre que ouvirmos as mensagens, alguma mensagem, que possamos bem interpretá-las, bem compreendê-las, identificando ali se realmente existe uma mensagem de paz, de união e de respeito para com todos os seres, especialmente os seres vivos. Que possamos, Senhor, abrir cada vez mais a nossa compreensão, ampliar a nossa compreensão a respeito do respeito ao próximo, do respeito ao outro, da paciência, da calma e entender que cada um tem o seu momento, cada um tem o seu processo. E a gente fica aqui, cuidando do nosso jardim, para que, florescendo, possamos atrair as borboletas para o nosso jardim. Ilumina-nos, Senhor, cada vez mais, em cada dia, cada minuto do dia, para que possamos ser uma expressão do seu amor, da sua paz e da sua caridade. Sê conosco, Senhor, hoje e sempre, graças a Deus. Muito obrigada pela presença de vocês. Lembretes finais: pegar um copo com água, colocar do lado da cama, rezar para o Senhor Anjo da Guarda, pedir para ele fluidificar aquela água, colocar nela o remédio que cada um de nós necessita. Remédio para a cura de males físicos, remédio para a cura de males espirituais. No dia seguinte, toma aquela água com toda a fé que você tiver. Compartilhem, mandem para os seus amigos. Quando entrar no IGTV, vocês vão lá, clica naqueles 3 pontinhos, compartilharem, mandem para os seus grupos de WhatsApp. No Facebook,
Você vai naquele bonequinho compartilhar, compartilhem. E aí a gente vai conseguir divulgar cada vez mais, ampliar essa corrente de fé e de oração. Um beijo a todos e até amanhã às 21h30 com o Evangelho segundo o Espiritismo, com a presença do nosso amigo Dinei. Esperamos todos lá amanhã às 21h30. Um beijo, tchau, tchau.